O bom da IA é que a IA é na hora, né? Não é como antes, né, cara, na consultoria, que a gente tinha que pedir pro Diego, que pedia pro Zequinha, que pedia pro Filipinho, quem tem o texto, né? Mas é isso, então estamos começando aqui Sala de Guerra. Sala de Guerra é um programa pocket dentro do Violência Corporativa. Hoje é uma temática mais freestyle, para cumprir cronograma, porque a gente cumpre cronograma, então a gente está aqui para retomar as gravações e um período de ausência, porque nós tivemos agendas fora de fuso, mas estamos de volta aqui, então, Sala de Guerra, para falar de um tema, aliás, que a gente debate há bastante tempo. Enquanto o Diegão, então, vai consultar suas IAs para ver qual é a palavra de inspiração que a gente recebe. Mozão, suas notas. Pessoal, tudo bem? Feliz de volta em estar aqui. Sala de Guerra, porradaria estancando, o próprio nome já diz. Cara, queria puxar a pauta aqui sobre, novamente, cara, digitalização, tecnologia, inteligência artificial, agora de dados públicos, tá? Eu mandei aí mais cedo uma matéria sobre um primeiro país que se colocou nessa condição, que é Vou confirmar aqui na minha nota. É a Estônia. É o primeiro país, se tornou o primeiro país do mundo a digitalizar praticamente todos os serviços públicos, mostrando como a tecnologia pode transformar a relação entre governo, empresa e cidadãos. Essa é a minha chamada. E, rapaz, hoje, por incrível que pareça, a IA se recusa a me trazer uma frase motivacional e eu vou entender isso como um recado para não fazer. Eu usei tanto a IA hoje que ela decidiu não executar. E ponto final. E tem uma IA mensagem também tem família, né, Diegão? IA também tem família, né? dizendo que eu excedi o consumo de memória de hoje. Parênteses, eu pago esta porra. Ainda assim, pelo visto, eu pago pouco. Então, fiquem sem motivação. Hoje é ao estilo Fernando Diniz. Fernando Diniz não acredita em motivação. A próxima semana, Renatão Gaúcho vai ser o nosso agente de IA. Seria uma boa. Vou fazer o trocadilho aqui. A IA não quer te ajudar, não? Ia lá. Pegou? Ia lá. Que pariu, irmão. Nossa, caiu demais. Sexta-feira, fala de guerra de sexta. A vibe do programa foi lá embaixo. Que, aliás, é a primeira vez que a gente procrastina uma peça do Violência, né? A gente realmente procrastinou. Essa semana a gente arrastou de segunda para quarta, para quinta, e sexta-feira estamos cá. E o diretor está com a gente, o Gordon está aí, o Dani, e a gente precisava. Eu corri, não ia dar para gravar sozinho, aliás, gerenciar sozinho. Mas vamos lá. Então, Bozão, você trouxe sobre digitalização, mas tem um case real nosso por trás disso, né? Não foi só o lance da Estônia. Você teve uma agenda comercial recentemente e usou isso como plano de fundo. A gente geralmente abre aqui o cliente das nossas agendas. Nesse caso, acho que você quer preservar, né? Até porque tem a ver com guerra e é melhor que preserve mesmo. O momento atual não permite que eu exponha o nome desse nosso potencial case comercial, tá? Mas foi justamente isso. Eu quis fazer essa pauta porque eu tive essa semana presente numa reunião com um ente público, né? No qual está refletindo muito sobre essa jornada, né, de incutir inteligência artificial dentro dos seus ambientes, né, dentro da sua rotina do dia a dia, né? Mas se depara com uma série de obstáculos de confidencialidade, sistemas, dados, né, nacionais ali que, obviamente, precisam ser preservados, e qual é a melhor forma de você poder permitir que a inteligência artificial, a tecnologia ainda não autorizada ou muito incipiente, entre dentro desse ambiente e permita que isso agregue, que otimize. E aí, quando eu trouxe essa notícia desse país que foi o primeiro país do mundo a poder permitir que tudo fosse tecnologicamente convertido, né, entre cidadão, governo e empresas, eu falei, cara, qual é o movimento que a gente vai esperar disso aqui no Brasil, né? Você vê aí um ente público pensando nisso, mas, cara, sendo bem honesto, a reunião foi muito positiva, mas, cara, a primeira coisa que me falaram é o seguinte, cara, Diego, aqui a gente tem um desafio fodido de superar barreiras sobre a ótica de políticas e sistemas que nos impeçam de conectar inteligência artificial. Você já quer me Por mais que eu fuder no dissesse primeiro que a minuto de Ventes... podcast, Diogão. Oi?
Você já quer me fuder no primeiro minuto de podcast, bicho. Já me irritou. Parabéns. Exato. E eu saí irritado da reunião também, porque eu falei o seguinte: por mais que a Venk seja uma empresa de tecnologia, a gente se preocupa muito com cibersegurança e as políticas de proteção. Cara, isso é um assunto que teve ampla resistência na reunião. Mas, aqui eu vou deixar só o panorama final, tá? Teve uma resistência no início. No final, a gente partiu para uma discussão de ser uma etapa pré. Então, se a gente não vai conectar as nossas tecnologias de inteligência artificial nesse primeiro momento, por que não preparar este campo minado ou desarmar esse campo minado e ajudar o cliente nessa jornada? Então, é essa discussão que a gente começou a travar lá nesse ente público, mas aqui a discussão é muito mais filosófica, muito mais conceitual. Então, eu queria trazer esse ponto para a mesa. Deixa eu contribuir aqui, então, cara, porque eu gosto das discussões filosóficas, eu gosto da questão cultural. Eu vou confrontar esse cenário, que é uma representação do que é o Brasil, com o cenário americano. 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, a gente viu a Anthropic confrontando o Trump, afirmando que não vai assinar um termo de cessão de inteligência e entre outras coisas, e o Trump, como presidente, ordenando que os órgãos, que a defesa principalmente, elimine a Anthropic, o Claude, das suas plataformas. Uma ordem do presidente para eliminar uma tecnologia já implantada. E esse é o ponto mais importante, é a grande diferença cultural. O americano usa para depois restringir. Ele viabiliza para depois ver a melhor forma de aplicar aquela tecnologia. E aqui no Brasil a gente espera o regulador definir, é tudo contrário, é tudo ao contrário. Primeiro você bloqueia, primeiro você limita, primeiro você estuda, para depois implementar um pedacinho desse tamanho, e qualquer novidade você não pode implementar, porque, de novo, tem que fazer todo o estudo, toda a burocracia, todo o conservadorismo. Afinal de contas, nós somos uma superpotência tecnológica e temos que ter todo esse cuidado. Cara, é um absurdo, é mais uma vez um absurdo. A gente está falando de uma defesa defasada, como é a nossa, defasada, mundialmente irrelevante, e a gente está preocupado se a LLM está homologada para entrar num sistema burocrático de um órgão de defesa. Cara, um sistema burocrático, não está falando de desenvolvimento armamentício, é burocracia, é gestão de folha de pagamentos. Cara, isso não existe. Isso é muito da nossa cultura e da cultura do servidor público brasileiro, que é um burocrata, é um grande burocrata em todas as esferas. Diego Muniz, eu vou fazer uma provocação contigo agora, que eu concordo com o que você falou, mas há uma coisa meio, eu não sei se é incoerente, mas é estranha no hábito do americano, né? Hoje saiu finalmente o nosso Employer Identification Number. Saiu? Saiu. Não teve tempo de ver ainda, né? Saiu. Eu não vou nem dar mais detalhes porque lá tudo é privado, né? O sigilo dos dados de proprietários de empresas nos Estados Unidos é bem privado. E, aliás, começa aí um pouco da provocação que eu ia te fazer sobre a facilidade de acesso a números e informações nos Estados Unidos. Então, começa por aí. Aqui, não. Você botou um CNPJ, um nome, puta que pariu. Sai essa porra em tudo quanto é provedor de dado, com, inclusive, pornografia sendo vendida junto, né? Então, porra, essa é a realidade do Brasil. Me entrega, caralho. Não me entrega, pô. Minha esposa está aqui. Mas a minha provocação que é complementar a isso é o seguinte: na carta que a gente recebe do IRS, a Receita Federal Americana, a gente tem 2 canais para falar com os caras. Um é um telefone 0800 e o outro é uma carta mesmo. Então eles falam, mandem uma carta com o nome e o cacete A4. Então, como na sequência do que você falou, onde o americano realmente está mais acostumado a tomar um risco antes de restringir, nós também estamos falando de uma economia ou de uma cultura muito analógica, né, cara? Os caras, como eu disse, o IRS dos caras aqui com o GovBR e o ECAC, você acessa uma série de coisas, faz vários protocolos. Lá não. E aí? Até onde vai realmente essa facilidade de acesso, quebra e tudo mais?
E só para passar para o Diegão poder responder, que eu achei muito boa a provocação. Essa matéria da Exame, tá? Que eu compartilhei com a gente a matéria da Exame. Não foi os Estados Unidos que foi o primeiro país do mundo 100% digital, 100% digitalizado. Foi a Estônia, tá? Foi a Estônia, que talvez tá depois do meu top 100 de lugares para visitar no mundo. Então, assim, caralho, foi a Estônia que ganhou esse título. Mas eu concordo com vocês, assim, aqui a gente está anos-luz atrasado. Eu concordo com o que o Diego falou. Aqui primeiro a gente regulamenta para depois usar. Em outros países, talvez bem mais desenvolvidos, primeiro a gente usa para depois regulamentar, tá? E só para trazer a pauta para o Diegão poder pegar o gancho e responder, que eu adoro fazer essa dobradinha com ele. Olha os serviços que na Estônia foram 100% digitalizados ou automatizados. Ó. Emissão de documentos, então, entre governo, empresas e cidadãos. Emissão de documentos, pagamentos de impostos, registro de propriedade, casamento e divórcio e votação online. Cara, sendo bem honesto, emissão de documentos, a gente já tem isso aqui no Brasil, tem vários documentos que a gente já pode fazer isso de forma digital, em que pese ter as agências físicas, já pode ser feito. Pagamento de imposto também. A gente gera guia de pagamento de imposto por internet, sentado na porra do sofá ou no banco da cadeira do escritório. Agora, registro de propriedades, eu acho que não. Casamento, divórcio, fatalmente não. O cartório ainda é um negócio muito presente. E votação nem me fale, né? A gente tem chegando lá falando há pouco tempo aqui de índio, para chegar lá na Amazônia e levar a porra da urna num barco, senão os filhos da puta não votam. Né? Bom, vamos lá, começando de trás para frente. Claro. O Vozão anulou minha pergunta, mas você vai se lembrar e vai responder. Mas eu lembro dela, fique tranquilo que está anotado, eu lembro dela. Eu vou começar com... Vozão, a Estônia tem 1 milhão de habitantes, como cara. A Estônia tem 45 mil metros quadrados de extensão, é o tamanho do Espírito Santo. 1 milhão e poucos habitantes. Então, não é um grande case de digitalização, cara. 1 milhão de pessoas. Ela vai sempre estar à frente nesses quesitos, quando você compara com países como os Estados Unidos, como o Brasil, países com centenas de milhões de habitantes. Então, eu acho que isso fala pouco sobre uma eventual lentidão americana e sobre uma eventual velocidade estoniana. É estoniana que se fala? Não sei, mas uma eventual velocidade... Estoniense? Não é não, você está me zoando. A eventual velocidade deles. Eu não acho que isso reflita... Eu acho que não quer dizer... Honestamente, vou usar a frase que o Carlão gosta de falar, não quer dizer porra nenhuma. É o que eu acho. Dito isso, para a pergunta original, que quase foi sequestrada, porém minha memória me ajuda, o americano que eu defendi, que tem uma cultura de ser early adopter de tecnologia, nós vimos isso presencialmente no início do mês, ele também tem uma cultura de conservadorismo ou de ficar retido às tradições quando aquilo funciona. Então, nós recebemos o documento, o canal é um canal telefônico ou carta. E ele funciona, esse é o ponto principal. Por funcionar, o americano se parece menos apto a trocar. Ele é um conservador na essência, ele acredita nas tradições que funcionam. Então, eu atribuo a isso, Carlos, esse choque. Poxa, um telefone, um 0800, um fax, cara, se está funcionando, vai mexer por quê? Agora, onde tecnologia é core do negócio, defesa, por exemplo, tecnologia é core em defesa. Eles utilizam tudo que é mais moderno. Eles são promotores disso. Pode ser uma novidade para os nossos ouvintes, é que quase todas as big techs, startups de tecnologia norte-americanas, vendem para o governo, especialmente defesa. Quase todas elas. O Ministério da Defesa lá, o DOD, não é isso? Department of Defense, ou qualquer código que eu não me... acrônimo que eu não me lembro qual significa. Mas o DOD, eu acho que é DOD, tem um fundo de investimentos em startups. De toda a natureza. Inclusive, nós representamos uma aqui, ou estamos por representar uma aqui no Brasil, chamada AI Squared. Então, concluindo aqui e repetindo o que eu falei, onde funciona, o americano mexe no tempo certo. O profissional é competente, a burocracia é pequena, você vai ter um ganho talvez de 3 dias para passar para 1 dia, mas o ganho é marginal, e onde é necessário, o americano implementa rapidamente, implementa melhor,
consome melhor e paga por isso, está disposto a pagar por isso e pagar caro, muitas vezes. Você imagina ter que abrir um processo de licitação para implementar uma IA numa submetralhadora automática que rastreia a partir do calor de um inimigo. Imaginem isso no Brasil. Lá não existe isso, lá contrata-se diretamente. Afinal de contas, é interesse nacional, é proteção do Estado. Então, eu vou nessa linha, Carlão. Eu acho que aí está a diferença. Gozão, a gente está falando de digitalização, e nós temos um segundo tópico aqui para tratar, que é o fim das consultorias, ou os novos tempos das consultorias, ou como elas, e vai acontecer com elas. Um tópico que a gente debate aqui também frequentemente, até para falar sobre a nossa própria existência. 30% da nossa receita vem de serviços de consultoria, e 30% é uma fatia relevante do que a gente faz, então de vez em quando a gente debate essa porra desse assunto aqui, e ele, eu diria, depois da... Esse é um assunto antigo, mas eu acho que a gente nunca acreditou antes da IA, nós não acreditávamos concretamente que poderia vir um fim tão rápido. A IA veio e parece que, assim, agora pode ser amanhã, né? Amanhã, dependendo do que a Anthropic fizer, a OpenAI fizer, a Google, Meta, enfim, pode acabar com serviços profissionais. Faz um link para mim, então, assim, a gente está falando de automação, digitalização, e nós, filho? Onde é que nós fica nessa história de digitalização? A consultoria vai acabar, só vai transformar? Cara, Carlão, assim, eu acho que ela vai ser transformada. Já tive essa discussão aqui antes, em outros momentos, né? Eu acho que acabar a consultoria é um negócio. Por exemplo, vou até dividir com vocês uma questão engraçada, né? A gente está com um projeto de um treinamento que eu vou ministrar na próxima semana com um parceiro nosso, que é uma empresa de consultoria. E quando eu estava fechando o programa desse treinamento, tinha uma parte do treinamento que era um treinamento legislativo, um treinamento conceitual de parte previdenciária, né? Cara, na hora, o nosso contato lá, que é um cara de relacionamento, me ligou e falou assim: não, Diegão, eu quero um negócio mais prático, eu quero um negócio mais de metodologia. Cara, pesquisar jurisprudência e pesquisar legislação, eu jogo aqui no chat GPT, ele me dá. Então, assim, esse eu acho que é o link, tá, da parada. Eu acho que esse que é o cenário. As consultorias tradicionais estão perdendo força nesse sentido. Se a gente não adaptar rapidamente, né? E aí, eu vejo muito isso em mim hoje em dia, tá, cara? Quando eu era da Deloitte, eu não pensava dessa forma. A Venx me trouxe essa visão de eu pensar estrategicamente como é que eu conecto o meu cliente com a melhor forma de inovação, de automação, de poder potencializar o trabalho dele. Essa é a minha consultoria hoje. Hoje a minha consultoria para esse cara é justamente isso. Fala, cara, como você pode melhorar o teu resultado com a inteligência artificial que a Venx aplica, com os processos que a Venx aplica, independente do que seja. Deixei de ser um cara que venda parte trabalhista previdenciária, em que pese ser muito bom nisso, para ser um cara que vai trazer soluções para os clientes com automação. E eu vejo isso muito forte na parte de consultoria. Acho que as consultorias vão ter que migrar para isso, então vão ter que ser transformadas para isso. Mas o antigo modelo, fatalmente, já caiu de desuso há muito tempo. Diegão, eu não vou deixar vou te proibir, fazer uma proibição. Seu pensamento é conhecido da nossa audiência sobre AI e futuro das consultorias. Então, eu vou te proibir de tocar nesse tópico. Eu quase saí da mesa. Eu quase abandonei o programa nesse momento com a fala do Diego. E eu vou te provocar a sair da linha de raciocínio, que já é bem conhecida do nosso público, da sua linha de raciocínio a esse respeito, mas talvez tentar justificar ou explicar o iminente fim das consultorias, talvez pelo viés técnico, pelo histórico de entregas pouco consistentes, e o único espaço que eu vou te dar para falar de tecnologia e consultoria é na qualidade. O que é melhor? Se a IA já superou, não só em volume já é conhecido, mas em qualidade. Então, o único espaço que eu vou te dar para associar a tecnologia ao fim das consultorias é nesse tópico. Cara, tu é um sádico. Você já viu aquele meme do ninja? Eu esqueci o nome do ninja. Ele fica assim, com a veia saltada no pescoço. Sou eu nesse momento. Sou eu nesse momento. Mas vamos lá. Estou revoltado com essa resposta, meu sócio querido. Não precisa ficar assim, não, cara. Não, vocês estão me mudando, cara. Isso é muito positivo, porra. Sim, porra. Não é positivo, não. Eu sou o teu bote salva-vidas, Diego.
Tua carreira estava indo ladeira abaixo, ela caminhava para inexistência e foi salvo pela Venks. Santa Venks. Não, isso não tem. Vou trazer uma Isso eu não análise. tenho dúvida, cara. Isso eu não tenho dúvida, assim, cara. Assim, mas respondendo o Carlão aí, tá? Assim, pra Não gente sou eu que comentar aqui. respondo, caralho. Tá roubando meu. Hã? Sou eu que respondo, pô. É porque, assim, falhou a ligação aqui. Mentira, eu queria responder mesmo. Pode falar, então. Não rouba meu tempo, não. Calma aí. Eu preciso trazer sobriedade, porque eu fico falando essas bravatas aqui e a galera acha que isso é aleatoriedade, que é brincadeira, e não é. Então, eventualmente, falar, o consultor vai passar fome. Claro que isso aí é uma forma de linguagem, é uma força de expressão. Mas vamos analisar friamente. A gente vem de um modelo de consultoria tradicional, o mais tradicional que existe. Consultoria Big Four, consolidada, décadas ou séculos de prática, que entrava em campo, analisava, confrontava a análise com o seu conhecimento do consultor ou da consultoria e entregava recomendações. Era isso que se fazia. Que alguns cunhavam isso como mercado Big Four, seja lá o que for. O Carlão acabou de escrever aqui, mercado Big Four. Vocês estão se comunicando no privado, não é possível, meu irmão. Eu torci essa linha de comunicação com o moderador da parada. Vocês estão se comunicando, não é possível. Mas vamos lá. Então, a gente chegava a isso. E aí, entrávamos em campo com nossos 22, 23, 24 anos, cheios de confiança, cheios de arrogância, e dizíamos para um cliente de 50, 60, com 30 anos de carreira, 30 anos naquela empresa, como ele deveria tocar o negócio dele, com base na, abre aspas, melhores práticas, fecha aspas. Sem endereçar problemas reais, sem fazer entregas reais. Relatório, PPT, Excel, Word, era isso a consultoria. Obviamente, isso não resolvia o problema dos nossos clientes. Não tinha implantação. E houve um tempo que o conhecimento ele era concentrado em poucas pessoas ou poucas instituições mesmo. E isso valia dinheiro. Quando eu entrei na consultoria, em 2011, não existia um tema que nós vendíamos que não tivesse conteúdo no Google. Jogava no Google, você achava. Não existia um tema. Ou seja, a recomendação por si, ela já era fraca. Já não servia muito. Entrar nas LLMs agora 3, 4 anos atrás, é brincadeira. E o que acontece na prática, senhores? E é por isso que eu insisto tanto que a consultoria, como a gente conhece, ela já acabou. A gente está vivendo aqui os últimos suspiros dela. O que acontece é uma deflação acentuada. Deflação. É muito mais barato o conhecimento hoje. Então, a gente aqui na Venks tem um produto chamado SOD Discovery, que usa a IA para mapear regras de segregação de funções. Eu fiz a minha carreira na Deloitte mapeando regras de segregação de funções. Era um trabalho que a gente entrava em campo, tinha 4 ou 5 meses de projeto para entregar uma matriz de segregação de funções para um sistema. Isso custava, quando era barato, 300 mil reais. Centenas de horas alocadas, trainee, consultor, sênior, gerente, sócio revisando. Hoje a mesma pessoa, a mesma figura, eu consigo entregar, usando o sistema da Venks, um trabalho melhor do que eu consegui entregar a um custo de... não vou abrir o custo aqui, senão vou abrir o nosso negócio, mas, enfim, a gente consegue vender esse trabalho hoje a 90 mil reais com uma margem espetacular, margem que não existia na consultoria. Então, veja, eu vendia 300 com margem apertada. Hoje eu consigo vender isso a 90 com margem muito boa. O que isso gerou na prática? Menos receita, redução de preço, deflação. A consultoria toda a consultoria, em todos os segmentos, está sofrendo deflação, porque é mais barato o conhecimento e se tornou mais barata a execução com os novos agentes, com o que a IA está trazendo. Então, pessoal, quem está acostumado a consultoria de planilha, relatório, boas práticas, blá, 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 esquece, acabou. Tá havendo deflação. Todas as consultorias estão disputando a tapa, qualquer licitação, qualquer RFP. Tá todo mundo... ninguém está batendo suas metas. Ninguém está batendo suas metas na consultoria.
Aqui no Brasil, com certeza, ninguém está batendo suas metas. Você vai pegar aqui umas exceções, mas como áreas, como departamentos, não estão batendo as metas. Porque o mercado mudou. O mercado não está disposto a pagar a mesma coisa. Lei da oferta e demanda. Aqui é capitalismo 101. Tem mais oferta do que demanda. Não. Qual foi a última vez, Carlão? Vou te devolver a pergunta aí, com algumas perguntas. Qual foi a última vez que chegou à tua mesa uma proposta de auditoria interna, tradicional? Uma proposta de ERM, mapeamento de riscos de negócio? Qual foi a última vez que chegou Business Continuity? Não chega mais. Não chega. Então, esse é um fenômeno que não é que vai acontecer, ou está acontecendo, ele aconteceu. O que tem hoje é resquício. E beleza, vai durar mais 1, 2, 3 anos, em alguns casos 10 anos, mas o mercado ele já mudou. E nós antevíamos isso em 2020, quando abrimos a Venx. Hoje é uma confirmação, hoje é um tapa na cara do mercado. É um tapa na cara, porque a gente está vendo a turma desesperada para se manter de consultoria. Isso é verdade. Esse tipo de oportunidade chega bem menos hoje, e acho que tem a ver com acesso à informação mesmo. Agora, tem uma coisa curiosa das bolhas, né? No ano passado, nós fomos convidados para fazer uma palestra em Moçambique, e o convite veio pela Câmara de Comércio dos países de língua portuguesa, e foi efetivado o convite por uma empresa de consultoria moçambiquenha, ou moçambicana, e a gente entrou no site dessa consultoria, isso foi no início de 2025. A gente foi ver o que eles faziam, e o Diegão se atentou a um negócio muito curioso, que é o seguinte: o principal produto dessa consultoria era uma planilha de Excel, e qual que era a copy, né? Qual que era a headline qual que era o chamariz dessa planilha? Estava escrito bem assim: funciona sem internet. Provavelmente a gente está falando do fim das consultorias muito em breve nos Estados Unidos. Aqui no Brasil deve seguir essa linha, o mercado vai se tornar, é muito provável que se torne inviável, mas tem muito disso também, né? As coisas acontecem num passo no Brasil, no outro passo na América, no outro passo na Europa, mas existe aí, por exemplo, Moçambique, onde ainda se vende planilha em Excel como um produto, justamente porque lá provavelmente o acesso à internet é mais restrito do que aqui. A provocação o adendo que eu faço, eu assino embaixo em tudo que o Diego falou, o adendo que eu faço é isso. Vai acontecer em tempos diferentes, em lugares diferentes, mas eu vou encaminhar o Sala de Guerra para o encerramento, levando para o Vozão um último tópico para debater, que é o seguinte: Vozão, todo mundo não, mas há um movimento grande de restrição a novas contratações, isso sim, puxado por inteligência artificial. Vira e mexe, a gente vê esse tipo de posicionamento público. O Thales Gomes, por exemplo, fez recentemente dizendo que não vai contratar mais pessoas no G4. G4, né, acho que é meio hiperbólico que ele colocou, vai crescer 10 vezes com as mesmas 450 pessoas, posicionamentos iguais eu vi outras empresas fazerem. Antes da reforma tributária... do Grit. O Toledo falou, né? Time Now. Pois é, Time Now falou mesmo. Então a gente vê isso frequentemente acontecendo. Antes de sair a reforma tributária, parecia que os serviços de tributários iam sumir. O contrário. Aqueceram e parece que eles vão se perpetuar. No Brasil acontece mais ou menos assim, né? E os serviços trabalhistas, Mozão? Qual o impacto dessa medida? Não tendo mais entrada de novos empregados, como ficam os serviços trabalhistas, onde a Labor e Payroll, por exemplo, entra, o que sobra para serviços trabalhistas e previdenciários? Isso é um bom ponto, tá, Carlos? Assim, obviamente a legislação continua vigente, né? Então, assim, o fato de a gente não ter mais contratações ou ter uma redução de contratações, a gente continua tendo que gerir ali as questões trabalhistas e previdenciárias dos que estão empregados, né? Dos que possuem os seus direitos de alguma forma, né? Até mesmo aqueles que não são empregados, você acaba fomentando o mercado para prestadores de serviço de forma autônoma ou até eventualmente outras modalidades de contratação que vão acabar também usufruindo da justiça do trabalho ou da parte previdenciária para se discutir, tá? Mas tem um outro cenário aí que cabe muito parte trabalhista, né? Quanto mais você usa inteligência artificial, mais você pode ter potenciais cenários de desligamento. Também já falamos aqui isso algumas vezes, né?
Então, o direito trabalhista acaba entrando nisso aí também, nessa potencial ajuda às empresas para poder gerenciar isso, né? Cálculos trabalhistas, planejamento estratégico trabalhista, como é que você faz para gerenciar o RH dentro desse ambiente novo de inteligência artificial, e pautas de não ter novas contratações, ou seja, como você gera as pessoas que estão lá hoje em dia para entregar mais, potencializar por inteligência artificial, e como é que fica isso no âmbito do RH. Eu acho que continua tendo um canal ótimo, assim como você fez o comparativo com a parte tributária, né? Era um canal que talvez fosse cair mais em desuso e teve um reaquecimento. Eu acho que a parte trabalhista vai para o mesmo caminho, tá, cara? Eu acho que você vai ter só uma guinada de holística, uma análise mais própria para quem está hoje atuando e muito menos para os novos volumes de contratação. É isso que eu vejo. Turma, sala de guerra, batemos aqui, ó, trintinha, não tem espaço para fala nenhuma mais. A gente falou sobre digitalização e sobre o iminente fim dos serviços profissionais. Abraço, tchau! Valeu! Valeu!